Bom dia, Paulo Pontes e ouvintes do Jornal das 8. Essa semana, o nosso ilustre presidente descondenado por corrupção esteve na China e, para variar, falou um monte de bobagens. Entre elas, substituir o dólar pela moeda chinesa nas transações entre os dois países, Brasil e China. Então eu queria explicar para você, ouvinte, que a moeda americana, que hoje é a base de negociação mundial, ela tem um motivo para ser essa referência. Primeiro, os Estados Unidos é um país extremamente seguro. Ele homologou a sua Constituição em 1788 e ela vigora há 235 anos, sem nenhuma alteração. Obviamente, os ajustes de interpretação, somente isso, mas a Constituição é a mesma. Os Estados Unidos é um país que não viveu nenhum período totalitário, ele sempre foi uma democracia. Hoje ele tem a maior economia do mundo, com 24 trilhões de dólares produzidos no seu PIB anualmente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil produz 1,6 trilhão anualmente. Significa que toda a produção do Brasil representa 7% da produção dos Estados Unidos. E isso faz com que a moeda ela tenha credibilidade. Não há nenhum tipo de insegurança quando você estabelece o dólar como referência. Veja, por exemplo, a China, que é essa anta do Lula, está querendo pegar a moeda deles para nossa reserva. A China é um país totalitário. Na Revolução Comunista, na década de 40, todo mundo perdeu tudo. O governo tirou todos os bens, tudo de todo mundo, redistribuiu. É um país que controla o câmbio não é flutuante em relação ao mercado, é um câmbio controlado. Então isso significa que a moeda chinesa não tem credibilidade. Negociar em moeda chinesa é simplesmente o fim da picada. Só um ignorante como esse presidente poderia ter falado uma besteira desse tamanho. E hoje, aproveitando também, nós tivemos essa semana uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que vai questionar ou está em processo de questionamento da Procuradoria do TSE relativo àquela reunião que o Bolsonaro fez com os embaixadores quando ele disse que o sistema eleitoral brasileiro não tinha como ser auferido, como ser conferido, né? Absurdo foi o ministro com M bem pequenininho, desse tamanho, do STF, o Fachin, convocar os mesmos embaixadores alguns meses antes do Bolsonaro para dizer que o sistema era confiável. Eu lembro ainda que na eleição de 2014, o PSDB questionou a Dilma de ter feito a mesma coisa em proporções diferentes que o Bolsonaro fez e não aconteceu nada. O STF hoje é um órgão tendencioso, quer porque quer caçar o Bolsonaro. Se vocês quiserem, STF, caçar o Bolsonaro, caçem. Nós temos o Tarcísio, nós temos o Romeu Zema, nós temos pelo menos mais 3 ou 4 candidatos
muito bem nas intenções de voto para retomar o poder em 2026. De São Paulo, Newton Ferreira.